Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro Como Doutrinar os Espíritos, um livro escrito por Wanderley Pereira. É o nosso manual para a gente entender como tudo se processa. E hoje temos duas perguntas, né? A primeira pergunta, ela remete à resposta anterior, que foi a resposta daquela pergunta que falava assim: como tratar então os pretos velhos, caboclos e índios que se apresentam nas sessões espíritas com aquele linguajar tradicional? Essa a gente já respondeu. E aí, de acordo com a resposta, vem uma pergunta seguindo, falando assim: de acordo com essa resposta, isso significa dizer então que o médium não precisa mudar sua linguagem? E aí temos essa pergunta, né? Que vem, essa é a primeira pergunta de hoje. E a segunda pergunta é a seguinte: mas essa linguagem típica não é usada pelo espírito comunicante para facilitar ou comprovar sua identidade? Pois é, muito interessante, né? Então vamos à resposta da primeira pergunta. Recapitulando, ele fala assim: isso significa dizer então que o médium não precisa mudar sua linguagem? E aí Wanderley Pereira responde falando o seguinte: não precisa, uma vez que o que ele está transmitindo é diretamente o pensamento do espírito comunicante. E abre aspas dizendo o seguinte: é o espírito do médium que o interpreta, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E é preciso um laço entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam, como é necessário um fio elétrico, grifo nosso, né? Tem um grifo lá no livro, para transmitir uma notícia ao longe. E no fim do fio, uma pessoa inteligente a receber e a transmite. Fecha aspas. Vejamos essa explicação mais didática no processo que nos dá a publicação da USE, Subsídios para Atividades Doutrinárias. Abrindo aspas. Os pensamentos do espírito por meio de seu perispírito atingem o perispírito do médium, penetram até o corpo físico e chegam ao cérebro. O médium transforma esses pensamentos ou esses quadros mentais em palavras ou em escrita. Fica dessa forma caracterizada a comunicação. Fecha aspas. E conclui o mesmo texto, falando assim, abrindo aspas. Observe-se, portanto, que não é o espírito desencarnado que fala ou escreve. É o médium que interpreta os pensamentos recebidos segundo sua própria evolução ou desenvolvimento da faculdade. Essa realidade muda por completo a visão que devemos ter da mediunidade. Fecha aspas. E aqui completamos nós. É por isso que o médium significa intermediário. É uma antena que capta e transmite o pensamento de outros espíritos, registrando como um radar. Dependendo do seu grau de sensibilidade, as sensações do espírito comunicante, de alegria, de tristeza, de revolta, de resignação, de medo, de dúvida, etc. Inclusive as sensações físicas que o espírito tenha levado para o plano imaterial. As impressões predominantes em seu estado mental, por seu apego às coisas da matéria. E aí, vemos a segunda pergunta, né? Que é a seguinte: mas essa linguagem típica não é usada pelo espírito comunicante para facilitar ou comprovar sua identidade? Resposta. Escreve Celso Martins em Caboclos, Índios, Preto Velhos e Outros Assuntos, que, abrindo aspas, muitos espíritos que na Terra animaram uma personalidade, que foram um índio, um negro, um caboclo, mesmo fora do corpo denso, podem achar que ainda são índios, pretos velhos, caboclos. E através de um médium dão estas características como meio de identificação. Fecha aspas. Em seguida, dá a sua posição na condição de estudioso do assunto. Abre aspas. Por isso aceito sim, e por que não haveria de aceitar a possibilidade de um espírito que na última passagem sobre a Terra tenha vivido nas selvas amazônicas ou numa senzala do Brasil escravocrata, dar uma comunicação pensando que ainda é índio ou preto velho, até usando um linguajar típico, fecha aspas. E depois de outras considerações sobre as múltiplas razões que levam os espíritos a manter ou a assumir essas personificações nas comunicações mediúnicas, o autor fala sobre a importância do esclarecimento fraterno, para que essas identidades abandonem as antigas concepções da vida terrena e assumam a realidade do progresso inerente a todos os seres. Abrindo aspas.
Não é leal nem justo manter aquele espírito na ilusão de que ele ainda é um preto velho, ou um índio, ou um caboclo, porque isso não vigora na pátria da verdade, fecha aspas. Ele recomenda que esse tipo de orientação cristã deve ser mais intensa, ainda nos campos comprovados de mistificação e animismo, eliminando a ideia errônea, mas ainda muito arraigada na concepção de muitas pessoas que têm nos pretos velhos, índios, caboclos, seres inferiores, que estão ainda na condição de serviçais para lhes atenderem os pedidos. Todavia, é dever do doutrinador, como de todos os espíritas, atender essas entidades fraternalmente, sem preconceitos, conscientes de que, sem a permissão das leis divinas, elas não teriam como se manifestar nas reuniões. Bom, gente, essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito, assim como eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.